Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos orar agora para a gente começar mais uma lição. Nós estamos na lição número 9, tá bom? Então vamos orar juntos primeiro, todo mundo fecha os olhos e depois fala amém junto com a gente, hein? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia. Obrigada, Pai, pela semana que o Senhor nos deu, que o Senhor guardou as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Peço que o Senhor venha falar com a gente agora, abre nossos corações para ouvir a tua palavra e nos dê vontade, Senhor, de aprender mais de ti. Nos ensina a viver conforme, Senhor, a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é aquela perguntinha, hein? Será que eles estão? Vocês estão com a Bíblia? E aí? Se não tiver, vai buscar rapidinho lá, porque a gente vai ler muito aqui a Bíblia hoje nessa lição, tá bom? Na aula passada, o tio Mike e a tia Kátia falaram sobre Jacó. Estão lembrados? E hoje a gente vai falar sobre um dos filhos de Jacó. Um homem que talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas é um dos personagens da Bíblia que inspira muito a juventude, os adolescentes de hoje. Nós vamos falar hoje sobre José, tá? Então, prepara a Bíblia, prepara tudo aí que a gente vai usar bastante, viu? Na lição diz assim: Deus estava cumprindo a promessa que fizera a Abraão. E a gente já falou de Abraão também. Se vocês não tiverem visto a aula, aproveita e fala, volte, as aulas estão tudo aí no link, né? Tá. Se você perdeu alguma aula, é só voltar e ver que você vai ver que tudo se encaixa, viu? Se você não souber quem é Abraão. Ele teria muitos descendentes. Deus tinha feito uma promessa para Abraão que ele teria muitos descendentes. E entre eles estava o seu neto, Jacó. Ele teve uma família bem grande, 11 filhos e uma filha. Entre todos os filhos, Jacó amava mais a José. É correto preferir um filho do que os outros? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês hoje. Vocês acham correto isso? Você acha correto? Eu não acho. Eu também não. Às vezes a gente tem um pouco de ciúmes do nosso irmão, porque a gente acha que nossos pais preferem eles. Mas não é correto a gente nem ter esse sentimento e nem realmente nossos pais preferirem, né? Um filho do que o outro. Exatamente. Eu tenho certeza que Deus não tem filho preferido. Não tem. Ele ama todos da mesma forma. E isso fez com que Jacó tivesse algumas consequências na família dele por ele amar um filho mais do que os outros, né? Gênesis 37, no versículo 3... Você tá aberto aí? Tá aberto, ó, diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. A gente sabe na aula passada que Jacó teve o nome mudado quando ele teve encontro com Deus. Exatamente. Então, Jacó, que virou Israel, gostava mais de José. Por quê? Porque ele já era bem idoso quando José nasceu. Então foi o filho caçula, né? Foi o caçula. Mas a gente sabe que às vezes é mais apegado, assim, mas ele gostava mais dele e por isso deu um presente melhor pra ele do que pros outros filhos. Isso era nítido, né? Deus, ele fala que nós devemos amar a todos da mesma forma. E Jacó não fez muito bem isso, né? E já, como a tia Marcela disse, José, ele recebeu um presente de Jacó, que era uma túnica muito linda. E os irmãos deles ficaram morrendo de inveja. Imagina, os 11 irmãos de Jacó, todos morrendo de inveja porque José estava sendo presenteado com uma túnica que era algo muito valioso na época. Além disso, José teve 2 sonhos muito estranhos e contou aos irmãos e ao pai. Vamos Você ver. quer ler? Ó, abre a Bíblia aí, gente, pra gente ler qual foi o sonho que José teve. Ó, Gênesis 37, no versículo 5, começa assim. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Feixe, gente, é como se fosse aquela palha, né? Exatamente. Que eles estavam mexendo lá nas hortas, na plantação. Imagina, você tá brincando com alguma coisa
e de repente tudo se curva e fica somente o céu em pé. Exatamente. José achou estranho, ele não entendeu muito bem, e muito menos os seus irmãos. E aí, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que ele tinha falado. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Versículo 9. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Gente! Imagina isso. Ele, além de ter recebido um baita presente do seu pai, os irmãos dele já sabiam e percebiam que José era o filho mais amado, e José chega contando esse sonho para eles. Imagina José chegando e falando para eles que, resumindo os dois sonhos, o resumo do sonho é esse, que todos se prostrariam perante José. Imagina, os irmãos já odiavam ele, então os irmãos passaram a odiar ainda mais, porque pensaram que José estava querendo se engrandecer e ser mais do que eles. E olha só, a raiva e o ódio dos irmãos foi tão grande que olha o que acontece. Certo dia, Jacó mandou José ir onde seus irmãos estavam trabalhando para saber se tudo ia bem. Quando os irmãos de José o viram de longe, fizeram um plano para matá-lo. Mas Rúben, um dos irmãos, deu a ideia de colocá-lo dentro de uma cisterna sem água, pois queria salvá-lo. Assim que José chegou, seus irmãos os jogaram na cisterna, e antes que Rúben pudesse salvá-lo, José foi vendido como escravo para uma caravana que ia para o Egito. Imaginem quanto medo José deve ter sentido. Só pra gente entender, cisterna é como se fosse um poço. Então os irmãos lá cheios de raiva, cheios de ciúmes, falaram, vamos deixar José pra lá, vamos eliminar ele. Pegaram ele e jogaram ele dentro de um poço muito, muito fundo. E aí o irmão dele mais novo falou assim, não, a gente... Na verdade eles queriam matar José, né? Aí o irmão falou assim, não, gente, não vamos matar. Deixa ele no poço mesmo, né? Para dar um susto. A intenção de Rúben era tentar salvar José. Só que os irmãos estavam com tanto ódio, com tanta raiva de José, que eles não se conformavam em ter José de novo na casa deles. Então o que eles fazem? Aí passou uma carruagem. Uma caravana. Bem chique, assim, indo lá para Egito, eles falaram, vamos vender José, que daí lá ele vai ser escravo, lá ele vai trabalhar bem longe daqui. Só que nisso, o irmão Rúben, que é o que queria proteger, né, de certa forma, falou, vamos deixar ele ali no poço, depois eu posso voltar e pegar ele. Ele tinha saído. A Bíblia diz que ele não estava junto quando passou essa carruagem. Então ele não sabia que o irmão dele tinha sido vendido. Exatamente. E José foi vendido como escravo, né? Imagina, os irmãos devem ter falado, aí ó, tá vendo? Será que a gente vai se prostrar perante você agora? Imagina os irmãos cheios de raiva. E vamos continuar aqui, ó. José foi levado para o Egito e foi comprado por Potifar, capitão da guarda do rei do Egito. Enquanto isso, seus irmãos mataram um cabrito, mancharam a capa. Lembra aquela túnica tão linda que ele tinha ganhado de seu pai? Os irmãos mataram um cabrito, pegaram o sangue do animal e passaram na túnica dele. Para quê? Para chegar ao pai dele e dizer que José havia sido morto por um animal, havia sido comido por um animal, para que o pai deles acreditassem, né? Jacó, depois que ficou sabendo disso, ele ficou de luto por muitos dias. Por acreditar, olha só, o pai dele, Jacó, acreditou que um animal feroz havia matado José. Quanta tristeza acontecendo com José e sua família. Ódio, inveja, traição e mentira. Será que Deus não estava vendo tudo isso? A pergunta que fica no ar agora. Será que Deus não estava vendo tudo aquilo? Só que o menino José, ele era muito temente a Deus. Ele era um jovem diferente. Em tudo aquilo que ele passava, todo esse sofrimento que ele passava, o tempo todo Deus estava vendo e estava com ele. E os sonhos que deu a ele foi o próprio Deus. O próprio Deus. Ele contou para os irmãos o sonho dele na inocência, porque ele tinha sonhado aquilo, não foi algo que ele buscou. Então é algo que a gente sabe que Deus estava cuidando dele, né? Sim. Abre em Romanos 8, 28.
Abre aí, galerinha, vamos ler juntos. Oito, 28. 8:28, lê. 28. Diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, aí vem a boa notícia. Nós somos filhos e filhos chamados por Deus. E o olhar dele, a onisciência dele, a onipresença dele é algo surreal. O que é a onipresença? Ele está em todos os lugares, ele vê tudo. Então quero deixar para vocês que vocês entendam que independente da situação, da dificuldade, se você está triste, se você está feliz, se você está passando por um momento difícil, um momento feliz, independente do que esteja acontecendo, Deus está vendo. E Ele está no controle de tudo em todos os momentos, sem exceção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José amava fielmente a Deus. E você vai ver nas atitudes de José o quanto ele amava e era temente a Deus. José estava preso e estava na casa de Potifar. Deus o abençoou muito. Não, preso não. José ele estava como escravo e ele estava na casa de Potifar. E Deus o abençoou muito. Abençoou quem? Potifar. Aí a gente fica se perguntando, né? Como que pode um homem ímpio ser abençoado? É que havia José na casa dele. E eu tenho outra coisa para falar para vocês. Se vocês forem fiel a Deus, se vocês forem temente a Deus, onde vocês colocarem o pé de vocês, vocês estarão abençoando a casa, seja de quem for. Pode ser um ímpio, pode ser uma pessoa que não tem nada. Pode ser a sua empresa que você vai trabalhar futuramente, o seu ministério. Onde você colocar as plantas dos seus pés. Se você for uma pessoa temente a Deus, onde você estiver, aquele lugar vai ser abençoado. Isso é muito forte, gente. A gente vê que Potifar, mesmo José, ele sendo escravo naquele lugar, Potifar fez com que José se tornasse um chefe. Imagina você chegar como escravo em um lugar e se tornar chefe. Porque aquele homem ímpio percebeu que Deus estava com José. Percebeu que ele estava sendo abençoado por causa de José. Então, de escravo, José já vira chefe. Porque o olho de Deus, ele está vendo tudo. A gente vê por toda a história de José que por onde ele passou, Deus foi abençoando ele. Independente se ele estava lá como filho mais novo, como caçula, depois quando ele foi vendido, depois quando ele foi ser escravo. Em tudo que ele passou, a gente vê que Deus estava com ele. E ele foi crescendo e ele foi sendo abençoado. Em Gênesis 39, no versículo 5, diz assim: Desde que o deixou cuidando de sua casa, Potifar deixou José. Desde que Potifar deixou José cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo, por conta da presença de José, da fidelidade e da obediência de José. Exatamente. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Como eu queria que a gente pensou, a gente onde colocar os pés, mas não tem segredo, né? Não tem segredo, é só a gente ser fiel, obediente e temente a Deus, que por onde a gente passar, por onde a gente estiver, Deus estará conosco, independente da situação. A gente não precisa ter medo, porque quando a gente está andando na obediência, tudo vai cooperar, em tudo Deus vai cuidar, em tudo Ele vai proteger as nossas vidas. Ele não deixou com que José morresse lá no poço que os irmãos queriam jogar. Ele não deixou que José fosse morto. Ele não deixou que os egípcios comprassem ele e depois largassem em qualquer lugar. Deus realmente foi guiando a vida dele de acordo com o que ele estava vivendo. E Deus não deixou ele continuar sendo escravo, como transformou ele no chefe, aonde ele estava. José, ele era muito bonito. Imagina um jovem bonitão igual ele. José era um escravo muito bonito. E a esposa de Potifar começou a olhar para ele de uma forma diferente. Ela disse que queria que José fosse seu amante. E seria tudo escondido. Gente, olha isso. Imagina.
Eu quero crer que a esposa de Potifar fosse muito bonita também. Porque ela era a mulher do chefe do exército do rei. Imagina que mulher linda que ela deveria ser. E José também com a sua beleza, né, sendo tentado ali, recebendo um convite desses de uma mulher bonita, formosa, bem vestida, né, que tinha tudo para ele simplesmente se lançar nos braços dela. Mas José, ele era temente a Deus e sabia que adulterar era pecado. Ele sabia que se ele cedesse para as vontades da carne dele, ele não estaria mais sendo temente a Deus. Imagina sofrer uma tentação dessa, um jovem sofrendo uma tentação dessa, uma mulher casada, bonita, se oferecendo para ele. Eu creio que muitos facilmente cairiam nisso. Mas José, ele foi temente a Deus. E aí que a gente começa a ver que tudo isso era parte do plano e do propósito de Deus para a vida dele. Talvez se Deus tivesse revelado para José como seria a caminhada, talvez José não aceitasse. Só que Deus não mostrou para José como seria a caminhada. Imagina se Deus chega para mim e fala tudo que eu vou passar, todas as minhas dificuldades que eu vou enfrentar. Eu vou querer correr de tudo isso. Então, às vezes, ele oculta nós de sabermos o caminho, mas ele sabe a chegada. Ele sabe a recompensa quando a gente chegar lá. E olha isso. Mas José era temente a Deus e sabia que adulterar era pecado. A Bíblia condena o adultério lá em Êxodo. Lê aí rapidinho, amor. Êxodo 20, 14. Ó, detalhe, hein? Enquanto ela procura, ele sabia que adulterar era pecado. Por quê? Porque ele já lia a Bíblia. Vocês estão lendo a Bíblia? Vocês estão meditando na palavra para entender o que é certo e o que é errado? Tá tudo aqui, ó. A Bíblia é Deus falando com a gente do início ao fim. Aqui em Êxodo está falando dos mandamentos que Deus deu a Moisés. Exatamente. E um deles era Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Exatamente. E ele, seguiu isso. José nunca quis ser amante, pecando contra Deus e contra o seu chefe. Imagina, além dele pecar contra Deus, ele estaria pecando contra o seu chefe, que colocou ele como um chefe. Confiou nele, né? Confiou nele. Para dar... Mas a esposa de Potifar continuava insistindo. Essa mulher, viu? E José sempre fugia dela. Ele era tentado diretamente por ela e ele sempre fugia. Certo dia, José entrou na casa de Potifar para trabalhar. E somente a esposa de seu senhor estava lá. Então ela agarrou José de surpresa. Imagina? Olha esse lado aí. Olha esse lado, hein? Às vezes a gente vai passar por situações assim, e é nessas situações difíceis que a gente tem que mostrar que a gente é fiel. Que a gente é fiel, porque sempre vai ter uma saída. Sempre. Pensa na cena, José entrou lá pra trabalhar, e aí não tinha ninguém, só tinha a esposa. Os dois sozinhos. E ela agarrou ele. Você acha que ele poderia ceder? Exatamente. Eu fui pra trabalhar, ela me agarrou. Mas qual será que foi a reação dele? Aí que tá a Qual diferença. será que foi a reação? Vamos Exatamente. E olha, tem um detalhe. Ele podia muito bem fazer esse escondido. Ninguém ia saber, só estaria ele e a mulher. Mas ele sabia da onipresença de Deus. Ele sabia que Deus estava em todos os lugares. Ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria perdendo a presença de Deus, que era a presença que tinha feito ele chegar até ali. Olha só. Ela agarrou José, mas rapidamente ele fugiu, deixando sua capa nas mãos dela. Muito maldosa, aquela mulher inventou que José quis atacá-la, e a prova era a capa dele. Ela contou isso aos empregados e a Potifar, seu esposo. Potifar ficou tão nervoso que mandou José direto para a prisão. Ou seja, ela o agarrou e segurou a sua capa. José fugiu. Só que ela ficou com a capa dele. Ela ficou com raiva que ela não tinha conseguido aquilo que ela desejava. Aquilo que ela desejava. Ela ficou no vácuo. Imagina como ela deve ter reagido. Ela era fora. A rainha, né? Ela era toda poderosa. Eu acho que ela não estava acostumada a levar um não, viu? Tenho certeza disso. E aí ela ficou com a capa dele. Então ela usou isso como pretexto para falar que José tinha tentado algo com ela. Quando ela falou isso para o esposo dela, Potifar, ele ficou muito bravo e mandou que prendessem José, mesmo ele não tendo feito nada.
E olha aí, José, em mais uma situação complicada. Sem ter feito nada. Sem ter feito nada. Ele fez o certo, ele apenas fugiu dela. O menino primeiro é odiado pelos irmãos, depois é jogado num poço, depois é vendido por moedas, depois ele é levado como escravo e agora está sendo preso. Tudo isso injustamente. Imagina? Imagina. Mas mesmo assim, se ele pudesse voltar no tempo, com certeza ele ainda assim teria fugido da mulher, né? Sim, teria. Porque o que importava mesmo era ele estar obediente, estar obedecendo. Isso. E vamos ver se ele olha ficou o que aconteceu. Imaginem só a injustiça que José estava enfrentando. Mas Deus tinha um plano para tudo isso. Deus estava na prisão com José. E muitas coisas ainda aconteceriam. Você vai ler Gênesis 39, 21. O Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Mesmo na prisão, ele conseguiu a amizade, né? Com o carcereiro. Daquele cara que cuidava dele lá. Exatamente. E olha só. Olha o que diz aqui. Isso é muito para ficar marcado. Deus tinha um plano para tudo isso. Deus estava na prisão com José. Essas duas frases. Deus tinha um plano para tudo isso. Deus estava na prisão com José. Eu acho que esse era o conforto dele, né? Ele, mesmo em meio às dificuldades, eu imagino que ele, quando ele dobrava o joelho dele, ele sentia a presença de Deus. Ele falava, vai valer a pena. Sim. Né? Desde lá do começo, né? Ele não tinha culpa de que o pai dele gostava mais dele, deu uma túnica só pra ele. Ele não tinha culpa. Ele não tinha culpa dos sonhos que ele teve. Ele somente contou o que ele tinha tido. Ele não teve culpa de que a esposa do rei de Potifar queria ficar com ele, se sentiu atraída por ele. Ele não tinha culpa. Não tinha. Então ele só foi vivendo aquilo que ele tinha que viver, mas ele foi sendo abençoado em tudo. Vocês acham que ele ficou na prisão por muito tempo? Será? Vamos continuar? Vocês vão ter que assistir a próxima aula. Gente, ó, a gente para por aqui, mas a próxima aula vai ter a continuação dessa história de José. A gente quer que vocês estejam atentos, vendo as aulas, porque, é uma história maravilhosa, principalmente para nós que somos jovens, adolescentes, juniores, é uma história assim que nos inspira a ter cada vez mais fé em Cristo. Sim. E acreditar que Ele tá no controle de tudo. De todas as coisas. E Ele está sempre com a gente, não importa o que estejamos passando. Não importa se a gente se sente sozinho, se a gente se sente triste, se as pessoas estão nos abandonando, né? Não importa, Deus está sempre com a gente, Ele tá vendo tudo isso. Exatamente. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Então é isso, galera. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus e é fiel, tudo vai cooperar para o bem. Tá bom? A gente para por aqui. A gente espera que vocês vejam a aula do início ao fim. Se você não entendeu algum personagem que a gente falou, Abraão, Jacó, pode voltar nos vídeos anteriores que vocês vão entender tudo o que está acontecendo. Tá bom? A gente vai estar fazendo uma oração para encerrar. Faz a oração pra gente encerrar? Faça. Qualquer coisa, manda lá no grupo pra gente. Pode mandar. Comenta aqui no vídeo. A gente quer ver realmente o que vocês estão achando das aulinhas, tá bom? Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma aula, Pai. Te agradecemos por nos ensinar mais, Senhor, de acordo com a vida de José. Nos ensina, Senhor, a sermos obedientes, Pai, assim como Ele foi. Nos ensina, Senhor, a confiarmos em Ti e sabermos, Pai, que o Senhor está sempre com a gente. Obrigada por nunca nos deixar sozinhos, Deus. Peço que o Senhor guarde a nossa semana, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Te agradeço por cada junior que está assistindo, Pai, te agradeço pelas nossas vidas, te agradeço pelo Teu amor sobre nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, gente. Boa semana. Beijo.